Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem com você? Está preparado para dar início agora, de fato, na nossa disciplina de Direito Ambiental e Responsabilidade Socioambiental? Eu espero que sim. Mas antes de darmos início à disciplina, eu vou fazer a minha audiodescrição. Vamos lá. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho os cabelos loiros ou cabelos claros, estou vestindo uma roupa preta, ou seja, uma calça preta com a camisa preta e um terninho cinza por cima. Atrás de mim tem uma parede branca com as iniciais EAD, escrito Mudando Realidades. Como você já está acostumado aqui com a gente, eu sou a professora Marial e de fato a gente vai começar a nossa unidade 1 e vamos falar sobre os conteúdos de a crise ambiental e a formação do direito ambiental internacional e nacional e também sobre a proteção do meio ambiente na nossa Constituição Federal. Mas antes disso, antes de a gente iniciar de fato falando sobre essa questão do direito internacional em relação ao meio ambiente, eu vou fazer algumas considerações. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão do direito ao meio ambiente ser um direito difuso, vamos saber a diferença entre direito difuso e coletivo. Mas para a gente começar de fato mesmo, vem comigo aqui na tela e vamos mergulhar no conteúdo da nossa disciplina. Vamos lá? Aqui na tela. Antes de a gente dar início de fato ao conteúdo, eu quero te convidar para apreciar a nossa obra. A nossa disciplina nessa primeira unidade foi toda baseada no livro do Marcelo Abelha, tá? Marcelo Abelha Rodrigues. É um livro, uma doutrina que a gente comumente chama de doutrina no nosso direito, no nosso estudo do direito. Esse livro que está sendo recomendado é a edição de 2022, tá? Coleção esquematizado vai estar disponível na minha biblioteca, tá? Não deixem de acessar o livro, por quê? Vocês já sabem que nós temos um roteiro da disciplina, mas o próprio nome já está dizendo, é um roteiro, né? Portanto, eu vou te pedir para acessar o SUAP, você vai colocar a sua matrícula, a sua senha e vai acessar a minha biblioteca por meio do SUAP e vai fazer o acompanhamento de toda a nossa disciplina por meio da nossa bibliografia que está sendo recomendada a partir de agora, tá ok? Como eu havia comentado com você, vamos falar agora sobre o meio ambiente como um direito difuso. Percebam, difuso é uma abrangência muito grande, tá? Vamos ver aqui o interesse coletivo versus o interesse difuso. Vamos lá. A distinção entre o direito difuso e o interesse coletivo se faz por intermédio da determinabilidade dos titulares do interesse, enquanto neste, ou seja, no interesse coletivo, são determináveis, tá? Enquanto no direito difuso, os sujeitos são indetermináveis, tá certo? Vamos entender o que isso quer dizer. Vocês vão perceber que enquanto o meio ambiente como interesse difuso, ele tem uma abrangência muito maior, que eu poderia dizer até que não tem nem limites, né, a abrangência. Vamos ver por quê. O interesse coletivo, ele será coletivo por causa do seu objeto indivisível que pertence a um número determinável de titulares, ou seja, se uma situação está acontecendo de fato, eu consigo determinar quem são as pessoas que serão alcançadas, atingidas por aquele interesse, ou seja, por aquele determinado direito. Enquanto no interesse difuso, por seu grau de dispersão no sentido que ele está espalhado, ele está abrangente, sabe? Então, assim, o interesse difuso, pelo seu grau de dispersão e pela indeterminalidade de seus titulares, não se pode atribuir qualquer tipo de exclusividade na fruição do objeto do interesse. Tanto isso é verdade que o vínculo que une os titulares desse direito é apenas uma circunstância de fato e não uma circunstância jurídica. Já eu vou te dar o exemplo. Veja só, a nossa legislação, onde a gente começa a perceber que o próprio legislador determinou que o meio ambiente ele tem um viés de interesse difuso. Perceba, ó, o interesse difuso possui uma veia pública, não exclusiva, heterogênea por causa da sua dispersão e também plural.
Ou seja, dispersão você já sabe que é porque ele está espalhado, né? Então não tem como você determinar onde ele acaba, onde ele começa. Como, por exemplo, o ar que nós respiramos, que de fato ninguém vai conseguir estar respirando se o ar estiver completamente poluído, não é isso? Então vamos ver aqui o artigo 129 da nossa Constituição Federal, onde diz o seguinte: são funções institucionais do MP, né? Promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e de outros interesses difusos. Ou seja, a partir do momento que ele fala que são outros interesses difusos, porque ele está dizendo que o meio ambiente é um interesse difuso, tá ok? Além do mais, nós temos o nosso Código de Defesa do Consumidor, aqui no seu artigo 81, lá em seu parágrafo único, que fala assim: a defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeito deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Percebam, aqui também ele fala, pessoas indeterminadas. Então, consequentemente, nós podemos perceber o que são interesses difusos. Então, o meio ambiente está, sim, com essa característica de interesse difuso. Então, interesse/direitos difusos são aqueles que possuem a mais ampla transindividualidade, tá? Então, algumas características dos direitos difusos. Olha só, a indeterminação dos sujeitos, né? Dos sujeitos titulares, que são unidos por um vínculo meramente de fato, ou seja, só o próprio fato de a gente estar respirando o mesmo ar, né? O direito a um ar puro para a gente poder conseguir respirar e, por exemplo, não ter nenhuma doença respiratória, né? A indivisibilidade ampla, nós vamos conseguir determinar, dividir, tu vai respirar esse ar, eu vou respirar aquele? Não, né? Não dá. A indisponibilidade é um bem indisponível, por exemplo, as águas limpas dos rios para a gente consumir água, o ar que respiramos, né? A própria natureza em si. Olha só, e a ressarcibilidade indireta. Lá na frente vocês vão ver como que essa ressarcibilidade indireta vai ocorrer aqui dentro do direito ambiental, tá? Aí eu ainda posso completar para você dizendo que os interesses difusos possuem uma veia pública. É porque a indeterminabilidade de seus sujeitos pressupõe o raciocínio de que o interesse em jogo é disperso, ou seja, ele está espalhado de tal maneira que atinge um número ilimitado de pessoas, dando-lhe uma conotação publicista. Tá certo? Então, tá aí as nossas justificativas porque o meio ambiente ele tem esse viés de interesse difuso. Tá ok? E aí, vocês lembram lá da sua aula de Direito do Estado, onde vocês estudaram os direitos de primeira dimensão, de segunda, de terceira e por que não de quarta dimensão? Nós sabemos que os direitos de primeira dimensão ou de primeira geração, eu optei por escolher dimensão porque a própria doutrina, ela vem justificando porque são dimensões e não gerações, tá? E aí, se você tiver uma curiosidadezinha, você vai lá naquele seu material de Direito do Estado, que lá tem a explicação porque a gente optou por falar em dimensão, ok? São os direitos que buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que este se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São por isso também chamadas de liberdades negativas. Liberdades negativas porque elas vêm impedindo de o Estado agir na vida privada das pessoas de forma abusiva. Então, os direitos de primeira dimensão têm algumas características. Olha só, ele tem como valor-fonte a liberdade, percebam, onde ele evita, impede que o Estado se intrometa na vida privada das pessoas. Então, ele tem como valor-fonte a liberdade, né? São direitos civis e políticos, reconhecidos no final do século XVIII com a Revolução Francesa e Americana também, né? Aqui alguns exemplos de direitos de primeira dimensão. O direito à propriedade, o direito de locomoção, o direito de associação e o direito de reunião. Isso aqui é uma pincelada muito rápida para você lembrar, né? Porque isso aqui é conteúdo lá do direito constitucional, mas eu estou trazendo aqui porque é bem importante você ter essa introdução, você ter essa base, né? Essa base da teoria de como que vai entrar os direitos ao meio ambiente aqui dentro dessa perspectiva, tá certo? Vamos falar agora sobre um pouquinho para você relembrar sobre os direitos de segunda dimensão, tá? São os direitos que envolvem prestações positivas do Estado, tá certo?
é onde o Estado tem a obrigação de fazer, tá? Olha só, constituem obrigações de fazer para o Estado, valor fonte de igualdade, são os direitos econômicos, os direitos sociais e culturais. Temos como exemplo o direito à educação, o direito à saúde e o direito ao trabalho. Então, aqui são obrigações de fazer, constituem obrigações que o Estado deve implementar, são normas programáticas, tá? Isso também, essas questões das normas programáticas já foram objeto de estudo lá no seu direito do Estado. Portanto, eu recomendo que você dê uma relembrada naquele conteúdo para você ficar bem tranquilo aqui para acompanhar o nosso raciocínio, tá certo? E aqui, onde a parte que interessa para a gente são os direitos de terceira dimensão, tá? Direitos fundamentais de terceira dimensão. São direitos que não protegem interesses individuais, mas que transcendem a órbita dos indivíduos, tá? Para alcançar a coletividade, ou seja, direitos transindividuais ou supraindividuais. Vocês concordam comigo que o meio ambiente, ele transcende o interesse individual? Lógico, é isso mesmo. Olha só, os direitos de terceira geração têm como valor fonte a solidariedade e a fraternidade. E aqui eu trouxe alguns exemplos de direitos difusos e coletivos. Aqui pra gente estamos dentro do direito difuso. Percebam, exemplo, o direito do consumidor e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento. Chegamos no ponto cerne da questão. E aqui, além de a gente falar sobre esses direitos fundamentais de terceira geração, eu posso dizer que para a maior parte da doutrina, a maior parte ela considera a existência de direitos de quarta geração, como por exemplo, para o Paulo Bonavides, para esse autor inclui também os direitos relacionados à globalização, o direito à democracia, o direito à informação, o direito ao pluralismo. E por outro lado nós temos também Norberto Bobbio, né, que é outro doutrinador que considera de quarta geração os direitos relacionados à engenharia genética, tá certo? Engenharia genética. E também tem uma outra parte da doutrina, que é uma doutrina mais recente, que fala sobre os direitos de quinta dimensão ou geração, onde eles são representados pelo direito à paz, tá ok? E aí, vamos dando continuidade aqui, ó. Temos mais algumas considerações, temos um julgado aqui que eu trouxe para vocês sobre a questão dos direitos de terceira dimensão, especificamente em relação ao direito ambiental. E aqui, pessoal, vamos falar um pouco sobre a função do direito ambiental, tá? Vamos conversar um pouquinho para que você possa entender de fato a nossa disciplina. Estamos alicerçando, falando para você que o direito ambiental, ele tem esse viés, essa característica de direito difuso. Você já sabe que ele é um direito de terceira dimensão, né, ou geração. A gente adotou aqui dimensão, conforme o autor desse livro que a gente está seguindo aqui, que já foi apresentado para você. Olha só, vamos falar sobre a função do direito ambiental. A função primordial do direito ambiental é organizar a forma pela qual a sociedade se utiliza dos recursos ambientais. Então, o direito ambiental ele vem para estabelecer métodos, critérios, proibições e permissões, definindo o que pode e o que não pode ser apropriado economicamente do ambiente. Tá ok? Ele estabelece como a apropriação econômica ambiental pode ser feita. Assim, não é difícil perceber que o direito ambiental é um regulador da atividade econômica. Perceba, ele é regulador da atividade econômica, pois ela, ou seja, essa atividade econômica se faz sobre a base de uma infraestrutura que consome recursos naturais. Percebam a importância do direito ambiental. Imagina se o direito ambiental não viesse para estar regulamentando essa situação, como que nós já não estaríamos hoje em dia, não é mesmo? E aqui, dando continuidade de forma bem rápida, porque é uma aula um pouco extensa, então nós precisamos de fato dar essa aceleradinha para vocês, para que possa contemplar todos os conteúdos que são mais importantes para essa gravação, tá ok? Olha só, é a crise ambiental e a formação do direito ambiental internacional e nacional. Então, quais são os fatores de uma crise ambiental, né? Podemos dizer que, basicamente, no Brasil, nós estamos se referindo ao aumento da população brasileira, né, do ponto de vista do plano interno, e também as mudanças, ou seja, crescimento populacional, entre outros fatores, logicamente, tiveram o seu ritmo intensificado na segunda metade do século XX,
e mais especialmente a partir da década de 60, com rápida urbanização, sendo que lá em 1940, percebam, era 31,2% da população que era urbanizada. E já em 1980, ou seja, 40 anos depois, correspondia a 67,6% do total da população nacional. Então, vamos dar continuidade falando sobre ainda a crise ambiental e a formação do direito ambiental. Vocês vão ver que essa formação do direito ambiental ela está relacionada com algumas manifestações que vieram ocorrendo aí no decorrer dos anos. Vamos chegar lá também. Olha só, o aumento da população em meados de 1950, devido à Revolução Industrial, causou uma maior utilização dos recursos naturais renováveis, como, por exemplo, maior utilização de água, de ar, de vento, de biomassa, e não renováveis, também como, por exemplo, os combustíveis fósseis e minerais. E devido a todo esse processo, podemos dizer que a proteção do direito ao meio ambiente sadio tem enfrentado problemas decorrentes dos próprios estados enquanto nação. Por quê? Porque o que acontece dentro dessa órbita da formação do direito ambiental relacionado com essa crise, tá? Porque existem interesses econômicos e geopolíticos que tendem a orientar a política externa, ou seja, no plano internacional, de cada um dos países, o que causa interferência nos compromissos assumidos nos fóruns internacionais. Aqui a gente vai comentar essa questão desse problema. Olha só, por que existe essa interferência nos compromissos assumidos nos fóruns internacionais? Porque cada país, cada sistema jurídico tem algumas características, algumas peculiaridades. Vejamos, olha só, as peculiaridades dos sistemas jurídicos e políticos dos países podem dificultar dentro do plano interno, ou seja, dentro do plano de cada país, o cumprimento das normas e parâmetros ambientais que eles assumiram internacionalmente, aonde? Aqui nos fóruns internacionais. Então, um dos obstáculos em relação a essa questão ambiental internacional, que vem gerando essas crises, também está ligado com fatores relacionados aos sistemas jurídicos e políticos dos países, tá certo? E aqui eu trouxe para você uma pirâmide, que você vai ver aí no seu vídeo complementar. Essa ilustração aqui também já está disponível para você. Você vai clicar no link que está disponível aí na sua apostila, vai copiar o link, vai colocar no seu navegador e vai observar uma aula que nós vamos ter sobre essa questão da crise ambiental. E eu posso dizer para você que, relacionado com essa imagem que está aqui na tela para você, nós temos a questão do crescimento populacional, que exerce uma pressão muito grande na crise ambiental. Por quê? Lá no ano de 2020, aproximadamente 8 bilhões de pessoas teve essa expansão da população, ou seja, para aproximadamente 8 bilhões de pessoas no ano de 2020, né? E vocês conseguem perceber que é necessário políticas públicas nesse sentido, ou seja, tem que também ter um grande investimento em educação e métodos contraceptivos para fazer o quê? Para trabalhar aqui na questão do crescimento populacional. Vocês, como gestores públicos, precisam ficar atentos a essa questão de trabalhar políticas públicas no sentido de trazer educação e métodos contraceptivos seguros, né? E também, a gente quando fala na questão de recursos naturais, nós estamos nos referindo a alguns aspectos, como, por exemplo, o aspecto tecnológico, colocar aqui para você, o aspecto econômico também, e o próprio aspecto ambiental, tá certo? E quando a gente fala de aspecto tecnológico, nós estamos nos referindo à pesquisa de novos materiais, que nos leva à exploração dos recursos do meio ambiente. Quando falamos de aspecto econômico, nós podemos dizer que ele está diretamente relacionado ao poder, ou seja, ali no poder político e poder econômico, como, por exemplo, a extração de petróleo, né? E essa extração de petróleo aqui, por exemplo, ela pode estar gerando, inclusive, conflitos mundiais. Por que não? Sabemos que é possível que acontece, né? E ainda falando aqui do aspecto ambiental, aqui na letrinha A, nós podemos trazer para vocês a exploração do meio ambiente, que é feito de forma predatória, sem levar em consideração os impactos negativos que são ocasionados ao meio ambiente.
por exemplo, a mineração no Brasil, não é? Então, todos esses fatores aqui, a população crescente de forma desordenada, todos esses aspectos aqui, aspectos tecnológicos, aspectos econômicos, aspecto ambiental aqui, quando a gente fala de recursos naturais, tudo isso está relacionado com a crise ambiental. Por quê? Porque tudo isso está diretamente relacionado com a questão dos recursos naturais utilizados de forma para a extração de interesses econômicos e exploração do meio ambiente. Tudo isso vai gerar a poluição que está aqui para você, a poluição. Então, esses 3 fatores são os fatores que, de fato, vêm estar trabalhando e alicerçando e ampliando essa crise ambiental. Mas aí, como aqui é um curso para gestão pública, não é só falar da crise ambiental. Como que nós podemos reduzir a pressão sobre a crise ambiental? Olha aqui, gestor público, políticas públicas voltadas ao incentivo de desenvolvimento e uso de produções limpas, processos que usem tecnologia limpa, leis mais rigorosas no controle da geração e emissão de poluentes. Olha aqui outro exemplo, investimento em educação ambiental desde o nível fundamental, não é isso? Porque a própria lei fala, né, que tem que haver a educação ambiental. Lá na frente vocês vão ver a respeito dessa temática. Então, ainda seguindo nesse raciocínio de que, para minimizar os efeitos da crise ambiental, nós devemos buscar formas alternativas de desacelerar o crescimento populacional, com métodos contraceptivos seguros e legais também. Entender que algo só se torna recurso quando a sua exploração, ou seja, sua exploração, seu processamento e uso, não causem impactos significativos ao meio ambiente. E precisamos entender também que a poluição é inevitável. Isso mesmo, a poluição é inevitável, mas devemos utilizar tecnologias limpas e sustentáveis para minimizar os impactos. Ainda falando disso, eu posso falar para você que também é importante que dentro dessa pegada aqui, sobre a questão de como reduzir essa questão da crise ambiental em relação à poluição, vocês como gestores públicos precisam pensar em políticas públicas como diretrizes claras que regulamentem essa exploração, como já foi conversado, a questão das leis, a questão da elaboração de políticas públicas voltadas para a sensibilização do consumo consciente, né? Precisamos também pensar em como desenvolver materiais que permitam a redução da exploração dos próprios recursos naturais. Devemos também pensar em desenvolvimento de processos que minimizem o uso de energia. Por exemplo, isso aqui são ações, são exemplos que vocês, como gestores públicos, podem se debruçar no sentido de reduzir a pressão da poluição sobre a crise ambiental. Tá ok? E aí, pessoal, dentro dessa pegada de falar de direitos difusos, de falar sobre a questão da crise ambiental, eu trouxe aqui algumas palavras-chave que é para você, de fato, entender quando você estiver estudando aí, lendo aquele livro de direito ambiental. Vocês vão identificar aí que essa imagem, ela foi lá, inclusive, desse livro que nós adotamos, e eu trouxe aqui alguns termos para você se familiarizar de fato com a nossa disciplina, aqui dentro dessa introdução, porque percebam, dentro dessa primeira unidade a gente ainda está introduzindo o conteúdo, não é isso? Já já a gente vai entrar em alguns aspectos legais de fato, tá ok? Então aqui, ó, meio ambiente está lá na lei 6.988 de 31, lá no artigo 3º, inciso 1º. Tá aqui, que é o conjunto de interações entre os elementos vivos, tá certo? Eu não vou fazer a leitura para a nossa aula não ficar muito longa. Então, tá aqui, ó, que é o conjunto de interações entre os elementos vivos, bióticos e não vivos, abióticos, responsável pela manutenção de todas as formas de vida. Então, isso aqui é o conceito de meio ambiente que está lá na Lei 6.938 de 81. Temos também o bem ambiental, que está dentro da nossa Constituição Federal, lá no artigo 225, no caput do artigo 225, que ele fala que o bem ambiental é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Temos também a questão dos recursos ambientais, que também está na Lei 6.938, lá de 81, também no artigo 3º, só que está no inciso 5º, tá? E aqui tem para você pode dar um pause, fazer a leitura desses conceitos, tá?
Um conceito que eu trago para você também aqui, poluidor, também está na mesma lei, que está no inciso 4º. E poluição, percebo, está aqui o cerne da questão, que a gente estava conversando agora mesmo, sobre aquela questão da crise ambiental com a poluição, que também está descrita na Lei 6.938, que diz o seguinte: qualquer atividade humana, lícita ou ilícita, que resulte a degradação da qualidade ambiental, independente dos efeitos trazidos nas alíneas do inciso 3. Percebam, eu preciso que vocês se apropriem desses termos, que é para que você possa ter mais familiaridade aqui na condução do seu estudo do direito ambiental, tá certo? Vamos falar agora da formação do direito ambiental internacional. Formação do direito, percebam. Por que o direito ambiental ele vem, inclusive, a ser trabalhado no plano internacional? Vocês vão ver já, é bem interessante essa temática, é bem interessante essa informação, tá? Olha só, pela característica da ubiquidade, olha o que é ubiquidade aqui, ó. O fato de estar ou existir concomitantemente. Vamos trabalhar aqui a formação do direito ambiental internacional. Vocês vão perceber que o meio ambiente ele não sabe onde que termina uma fronteira, onde começa a outra. Para ele não tem essa diferenciação, e você vai entender já. Para o meio ambiente não existe aquela tal da barreira física, né? Então é por isso que ele tem essa característica de ubiquidade, pelo fato de ele estar ou existir concomitantemente em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha só, pela característica da ubiquidade, os recursos ambientais são onipresentes pelas suas próprias naturezas, dada a interdependência dos processos ecológicos que ultrapassam qualquer barreira física ou política estabelecida pelo homem. Tá aí porque o direito ambiental tem essa característica da ubiquidade, tá certo? Vocês vão ver também um princípio que é diretamente relacionado a essa mesma fala, ok? Por isso mesmo, a degradação do meio ambiente, que é o desequilíbrio ecológico, não interfere apenas no local, tá? Não interfere apenas no local onde ele emanou a poluição, justamente porque os bens ambientais são interdependentes, ok? E aí, dando continuidade, eu posso te falar que o caráter interplanetário de alguns recursos ambientais, como a qualidade da água, do solo, do clima, a biodiversidade, etc., praticamente exige uma política internacional de proteção ao meio ambiente. Consegue perceber que são bens indivisíveis, que alcançam a todos, e o próprio meio ambiente ele não vê barreira física ou barreira política, né? Então é preciso, de fato, que exista uma política ambiental de proteção ao meio ambiente. Uma política ambiental internacional de proteção ao meio ambiente. E aqui, pessoal, falando em direito internacional do meio ambiente, que o meio ambiente não tem barreiras, eu posso já falar para você que diante dessa temática nós tivemos algumas convenções internacionais. Eu trouxe aqui para você os principais documentos internacionais do direito ambiental antes da Conferência de Estocolmo. Percebo, eu vou contar para vocês que teve um lapso temporal, porque existiu também a de Estocolmo. Vocês vão entender qual foi o momento dentro da questão cronológica, tá ok? Nós tivemos a Convenção de Paris lá em 1902, que ela voltava-se à proteção de aves úteis à agricultura. Nós tivemos a Convenção de Londres em 1933, que ela voltava-se à conservação da fauna e da flora em estado natural na África, mediante a criação de parques para a proteção das espécies selvagens. Tivemos também a Convenção de Washington, aqui ó, em 1940. Tivemos uma outra convenção internacional para a regulação da atividade baleeira, tá? Que foi em 1946. E nós tivemos também a Convenção de Londres em 1954, que voltava-se à preservação da poluição marinha, né, por hidrocarbonetos. E tivemos também a Convenção de Paris, lá em 1960, e a de Viena, tá? Que também trataram da fixação da responsabilidade civil em matéria por poluição nuclear, tá? Então, esses principais documentos internacionais, eles são antes da Conferência de Estocolmo, que é uma das mais importantes para a gente na
atualidade, tá? Dentro do nosso estudo. Então, falando aqui, ainda dando continuidade, eu preciso que você perceba como foi essa questão da expansão do direito ambiental a partir da década de 60, tá? Porque ocorreram manifestações dos problemas ambientais, tá? Que foram fatores de difusão. O que aconteceu entre essas manifestações, entre todos esses fatores que difundiram o direito ambiental? Foi o aumento populacional, né? Que estava desregrado, o crescimento urbano, que comentei anteriormente, a sedimentação do capitalismo e da produção em massa, a exploração do consumo, a industrialização pós-guerra, apenas na década de 60 que começou a se formar uma consciência social e política acerca dos problemas ambientais. Então, além de alguns desastres ambientais, como no Canal da Mancha, que foi esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é sobre a questão de um naufrágio que despejou 170 mil toneladas de petróleo. Então, foi daí que surgiu também uma das preocupações na década de 60, ok? E aí foi diante desse quadro de alerta que diversas manifestações sociais, baseadas no temor de que o meio ambiente não conseguisse mais assimilar a poluição produzida, principalmente pelas externalidades, como você já sabe, comentei sobre as questões externas despejadas no entorno pelas indústrias também. Todas essas situações levaram a ONU a convocar a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Humano também, que era sobre o meio ambiente e sobre o meio ambiente humano, tá? Que no caso ela foi realizada lá em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Então, todas aquelas outras conferências que eu mostrei para você, elas foram antes de 1972 na Suécia, ok? E aqui eu trago ela para você, tá aqui, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada aqui, ó, em 1972, lá na Suécia. E aí, dentro dessa conferência, nós tivemos alguns princípios. E o primeiro princípio, ou seja, o princípio número 1 foi: o homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e a adequadas condições de vida em meio ambiente que lhe permita viver com dignidade, bem-estar, né? Dignidade e bem-estar. É seu inalienável dever melhorar e proteger o meio ambiente para gerações atuais e futuras. Então, vocês vão começar a perceber que daqui o homem, lá em 1972, começa a perceber na questão do meio ambiente para gerações futuras, inclusive, ok? Aí vislumbra-se que a Conferência de Estocolmo foi um marco inicial para a criação do direito internacional do meio ambiente, ou mesmo para o estabelecimento do direito ambiental como uma ciência autônoma. Está aqui, chegamos no ponto que deu impulso de fato ao direito ambiental. E além dessa conferência aqui de Estocolmo, tivemos também a Conferência de Nairobi, lá em 1982, tá? Que ela teve a função de avaliar os resultados lá da conferência lá da Suíça, ou seja, 10 anos depois, para poder fazer a avaliação dos resultados, tá ok? E ainda nós tivemos 10 anos depois aqui, ó, a Rio 92, que fixou diretrizes e políticas necessárias para o desenvolvimento sustentável e gerou diversos documentos importantíssimos para o direito ambiental internacional, como a Agenda 21, a Declaração do Rio, tivemos também a Declaração de Princípios sobre as Florestas, tivemos a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, né? E aí depois tivemos lá em 1997 a Rio+5. Por que ficou conhecida como Rio+5? Porque foram 1992 mais 5 anos, que dá 1997. Ela aconteceu na cidade de Nova York. Percebam, ela ficou conhecida como Rio+5, mas não é porque ela foi realizada no Rio de Janeiro, como era o costume, e sim porque era Rio mais 5 anos, que foi em 1997, na cidade de Nova York, tá? Então, foi uma assembleia, teve uma sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas com o intuito de avaliar os 5 primeiros anos de implementação da Agenda 21, na tentativa de identificar os seus principais obstáculos, tá certo?
Vamos dando continuidade. Agora nós vamos falar sobre direito ambiental nacional. Percebam, ali vocês já conseguiram entender, perceber que no plano internacional tivemos várias convenções, né? A de 72, depois a de 82, com os 10 anos, tivemos a do Rio, depois a Rio mais 5, enfim. Foram várias convenções no plano internacional. E aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a tutela do meio ambiente no plano nacional. Então, nós tivemos aqui, do ponto de vista cronológico, lá entre 1500 e 1950, nós tivemos a formação do direito ambiental e nessa época aqui, ele era alcançado como a tutela econômica do meio ambiente, nessa época aqui, tá? Nos anos de 1500 até 1950, tá? Depois nós tivemos a tutela sanitária do meio ambiente, que foi de 1950, que foi até 1980, percebam, até recentemente, né? E aqui, por exemplo, nós temos o Código de Caça, temos o Código Florestal lá em 65, o Código de Mineração em 67, a Lei de Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, né? E agora, né, mais recentemente, nós temos a tutela autônoma do meio ambiente, que foi a partir de 1980, né? Foi um marco muito importante, porque nós temos lá em 1981 a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Que é um marco muito importante, é crucial dentro dessa questão da proteção do meio ambiente no plano interno, tá ok? Ó, dentro dessa perspectiva aqui da tutela autônoma do meio ambiente, nós tivemos, por exemplo, a influência, né, logicamente, da conferência lá da Suíça, em 1972, e a legislação norte-americana. Nós tivemos também o biocentrismo e o ecocentrismo, o meio ambiente como um bem único, imaterial, indivisível, digno de tutela autônoma, entre outros conceitos. E, por que não, atualmente, está aqui a nossa Constituição Federal de 88, percebam, a Política Nacional do Meio Ambiente, que está descrita na Lei 6.938, é de 81, enquanto a nossa Constituição Federal, ela veio depois, ou seja, ela é de 88. E aqui, dentro da nossa Constituição Federal, nós temos os princípios do meio ambiente e temos o meio ambiente como direito de estatura constitucional, tá ok? Bem interessante, dê uma olhadinha nesse livro, o livro do Marcelo Rodrigues, que é o nosso livro adotado aqui dentro dessa temática. E aí, superada essa questão da formação do direito ambiental dentro do plano interno, também em relação ao plano internacional, o meio ambiente como um direito difuso, também a questão da crise ambiental, de fato agora nós vamos mergulhar aqui na nossa Constituição Federal, no artigo 25, e vamos falar um pouco agora sobre a proteção do meio ambiente na nossa Constituição Federal, tá certo? Vamos aqui, eu trouxe para vocês alguns marcos bem importantes, tá aqui no capítulo 6º do meio ambiente na nossa Constituição Federal. Diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Está aqui um marco legal a respeito da questão do nosso direito ambiental dentro da Constituição Federal. E vocês percebam que aqui no artigo 225 reconheceu-se o direito de todos, ou seja, das presentes e futuras gerações, a um ambiente ecologicamente equilibrado. E também eu já posso te adiantar, posso te dizer aqui que foi com o advento da nossa Constituição Federal de 88 que o direito ambiental se consolidou definitivamente como uma ciência autônoma. É isso mesmo. Todavia, eu preciso que você saiba que não é apenas aqui no artigo 225 da nossa Constituição Federal que se dedica à proteção do equilíbrio ecológico, né? Na verdade, a expressão meio ambiente, ela aparece nada menos que umas 18 vezes ao longo de todo o texto constitucional. Apesar de ser apenas um artigo, é grande o número de incisos que tem, é grande o número de normas que tem aqui dentro do artigo 225, tá certo? Então, eu preciso que vocês percebam que é bem interessante a questão da proteção ao meio ambiente dentro da nossa Constituição Federal.
É bem extenso esse artigo, viu, pessoal? Vocês podem fazer a leitura dele completa. Ele tem vários incisos, ok? E é isso mesmo, pessoal. Além do artigo 225 da nossa Constituição Federal, trouxe aqui para vocês também um outro momento que na nossa Constituição Federal vem falando sobre a questão do meio ambiente, que está no artigo 5º. Veja só, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao meio ambiente, ficando o autor salvo, comprovado a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, percebo, comentei com você que esse termo meio ambiente, ele aparece diversas vezes na nossa Constituição Federal. Ele também aparece aqui, ó, no artigo 170, inciso 6º, ó, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então, vocês viram que nós temos lá o artigo 225, temos aqui o artigo 170, já viram também lá no artigo 5º, temos também aqui o artigo 220 no seu parágrafo 3º, inciso 2º, que fala que compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantem à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem. Aí abre reticências, tem outros incisos, da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente, tá ok? Vamos dar continuidade. São inúmeras as possibilidades, as situações em que a própria Constituição Federal vem trazendo a questão do meio ambiente. Tá aqui para vocês, já comentei o artigo 129, né, que é função do Ministério Público, entre outros direitos, né, difusos. Temos também o artigo 174, parágrafo 3º, que ele fala que, ó, levando em conta a proteção ao meio ambiente, não é isso? O artigo 186, inciso 2º, está aqui, ó, preservação do meio ambiente. Então, a nossa Constituição, ela está repleta de situações que vêm trazendo a defesa do nosso meio ambiente, alicerçando, de fato, o nosso direito ambiental. Então, eu preciso que você saiba que, além de todas as convenções internacionais que já foram comentadas anteriormente, a partir de 1981, aqui no Brasil, nós temos a Política Nacional de Meio Ambiente, que está alicerçada aqui, ó, nesta Lei 6.938, lá de 81, e a partir daqui inaugurou-se uma nova fase em que o meio ambiente passou a ser objeto autônomo da tutela jurídica, conforme aquele quadro que vocês viram agora há pouco, tá? Se tiver dúvida, volta lá no quadro e veja essa fase da tutela autônoma do meio ambiente, tá? A tutela autônoma jurídica, ok? Assim, inúmeras outras leis surgiram. Surgiu a Lei 9433, de 97, que é a Lei de Recursos Hídricos, a Lei 11.105, que é a Lei da Biossegurança. Temos também a Lei 7.347, de 85, que fala sobre ação civil pública, que visa estabelecer instrumento para a proteção do equilíbrio ecológico. Nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9605 de 98, e nós temos também a 9795 de 99, que é a Lei de Educação Ambiental, que também será objeto de estudo dentro da nossa disciplina. E agora eu vou te convidar para a gente finalizar essa nossa primeira unidade. Eu espero que você tenha apreciado. Eu vou contar com a sua ajuda porque você precisa de fato fazer a leitura da bibliografia recomendada. Sabemos que essa aula aqui eu estou tentando fazer ela de forma mais rápida possível, porque nós sabemos que o tempo é curto para muito conteúdo e aqui foram selecionados alguns pontos importantes para a gente começar aqui, dar esse pontapé inicial no direito ambiental e responsabilidade socioambiental. Faça a leitura do livro, segue o roteiro, veja os vídeos que foram recomendados, que você vai ter sucesso na disciplina e vai aprender bastante para se tornar um gestor público de sucesso. Até a unidade 2.
Educação à distância, mudando realidades.